Tudo começou em uma universidade, onde Cristina e Fernando, que haviam se conhecido através de amigos em comum, estudavam. Ambos pareciam se gostar muito, e o amor estava fluindo como água de uma fonte. Cristina fazia o curso de farmácia e Fernando fazia medicina. Ambos eram estudantes dedicados e tinham grandes planos para o futuro. Em seu curso, Fernando tinha um amigo chamado William que ele considerava um verdadeiro irmão. Sem imaginar que o destino iria colocar ambos de lados opostos, Cristina se formou primeiro, logo começou a trabalhar e ajudou a pagar a faculdade de Fernando, que sempre dizia que seria eternamente grato e que compensaria o sacrifício dela. Depois de um tempo de relacionamento, Fernando e Cristina subiram ao altar, se casaram, e como presente de casamento Fernando comprou uma linda mansão com piscina e uma bela estrutura arquitetônica. Cristina dizia que queria uma casa menor por causa dos gastos que uma casa daquele tamanho teria, mas Fernando dizia que eles mereciam o melhor e tinham o direito a isso. Fernando era um médico cirurgião muito requisitado, e com muito empenho acabou sendo contratado para trabalhar em um dos melhores hospitais da cidade. Um ano depois, Cristina engravidou e o casal teve seu primeiro filho, que eles batizaram de Pedro. A criança era a alegria daquele casal e eles pareciam se amar muito. Fernando prometeu que nada faltaria nem a seu filho e nem à sua esposa. Fernando começou a ganhar muitos títulos e honrarias com o seu trabalho. Ele era um cirurgião muito requisitado e Cristina, como uma ótima farmacêutica, não ficava atrás. Tudo continuava indo muito bem na relação. Após 9 anos de relacionamento, Fernando começou a chegar tarde do trabalho e não parecia o mesmo. Não conversava com sua esposa e nem dava mais atenção a ela, ele parecia distante e muito desligado. Cristina perguntava se estava tudo bem e Fernando dizia que era o cansaço de tantas cirurgias e isso o esgotava. Um dia, quando Cristina estava passeando com seu filho, viu Fernando almoçando com uma bela mulher com um corpo escultural. Cristina ficou congelada com a visão, mas preferiu ficar em silêncio. Quando chegou ao final do dia, Fernando chegou cansado e Cristina tentou acariciar seu marido, mas ele se afastou e disse que queria ficar na dele, porque tinha tido muitas cirurgias e queria descansar. Cristina não se segurou e disse: "Você quer descansar com uma desconhecida em um restaurante?" Fernando, nervoso, retrucou: "Não diga bobagens, eu não estava com ninguém." Fernando deitou na cama sem dizer boa noite. No outro dia, Cristina foi até o hospital e perguntou se seu marido Fernando estava trabalhando. A recepcionista disse para Cristina que seu marido estava de férias e não estava trabalhando. Cristina concluiu que seu marido mentiu, e por isso notou um bronzeado em seu corpo como se tivesse ido para uma praia. Novamente chegando do trabalho, Cristina confrontou Fernando e disse que ele não estava trabalhando e sim que estava de férias, pois a recepcionista do hospital tinha confirmado isso. Fernando, nervoso, tentou acalmar a situação, mas Cristina estava muito irritada e eles discutiram muito. Acontece que Fernando estava saindo com uma jovem enfermeira chamada Diana, uma bela mulher atraente, a mesma que Cristina havia visto acompanhando seu marido no restaurante. Fernando assumiu o jogo e disse que tinha se apaixonado por outra e que não amava mais Cristina. Cristina ficou espantada com a frieza de Fernando. Com tudo isso, Fernando decidiu que iria se separar de Cristina e ficar com Diana, pois ela o fazia feliz e tinha dado um novo sentido para sua vida. Cristina, extremamente abalada, perguntou: "E o nosso filho? Como ele fica nessa história?" Fernando respondeu: "Nosso filho vai aprender a lidar com minha ausência, ele vai entender isso." Cristina pediu para que pelo menos ele se despedisse de seu filho antes de sair. Fernando fez isso, arrumou suas malas e foi embora. O homem estava obcecado por Diana. No outro dia, Fernando pediu para Cristina assinar os papéis do divórcio. Cristina, de cabeça quente, assinou, mas ela não imaginava que tinha assinado não só os papéis do divórcio, mas também um contrato de venda da casa em que moravam. Uma semana depois, quando Cristina chegou em casa, descobriu que Fernando tinha vendido a casa e deixado as coisas dela e de seu filho na rua. Naquele momento, William apareceu para ajudar e dar amparo para a mãe e seu filho. O mundo de Cristina e do seu filho desabou ali. Com a ajuda de William, eles se mudaram para um pequeno apartamento. Enquanto isso, Fernando estava se divertindo com Diana e os filhos dela. Eram duas crianças mimadas e caprichosas que faziam o homem gastar muito dinheiro. Em um dia, Pedro foi visitar seu pai no hospital, e Diana expulsou o menino dali dizendo que Fernando era seu marido e seus filhos eram sua família agora. Fernando também apareceu e gritou com seu filho:
mandando o garoto caçar seu rumo. Nesse momento William, que trabalhava no hospital, ficou revoltado com Fernando e Diana, chamando os dois de monstros sem coração. Fernando disse para William não se meter e ficar fora desse assunto. William então abraçou o menino e o levou para seu carro. O menino disse: "Vou, obrigado, tio. O senhor é muito bom." Aquilo fez William sentir pena e afeto pelo menino. William levou Pedro para o apartamento de Cristina e contou toda a situação para ela. Aquilo praticamente destroçou o coração de Pedro. Fernando gastava com Diana e seus filhos enquanto seu próprio filho era ignorado e deixado de lado. Um dia, Pedro estava ardendo em febre. Cristina ligou para seu ex-marido Fernando e pediu para ele ir ver o seu filho. Fernando disse em um tom grosseiro que sua especialidade era ser cirurgião e não farmacêutico e logo em seguida desligou o telefone na cara de Cristina. Cristina então ligou para William e logo o médico estava na casa para atender o garoto. William receitou alguns remédios para ajudar a acabar com a febre. Cristina ficou grata a William, os dois deram um aperto de mão e se olharam amigavelmente. Um tempo depois, William confrontou Diana e Fernando falando da maneira como foram frios com Pedro, e da omissão de Fernando com seu próprio filho. Fernando disse que aquilo era um complô de todos por causa da sua felicidade com Diana. William, sem papas na língua, disse na cara de Fernando que Diana não passava de uma cínica e interesseira, e que ela e seus filhos seriam o seu castigo e a sua ruína um dia. William falou que a felicidade de uns não se construía sob a infelicidade dos outros. Fernando, irado, disse: "E não ofenda a Diana não, William. Ela não tem culpa de nada. Ela me faz feliz e é isso que importa." William retrucou indignado: "Pode ter certeza que você vai se arrepender, Fernando. Diana vai ser a cobra que vai morder seu calcanhar, espere e verá, nem que leve anos, mas a vida vai cobrar com juros tudo que fez com a Cristina e o Pedro." Fernando e Diana viram que a antipatia, os olhares de reprovação e a indignação estavam estampados na cara de todos os conhecidos, amigos e vizinhos. O casal infiel esperou um tempo para pedir transferência de local de trabalho, e como Fernando tinha muitos requisitos, não demorou para ele e Diana irem trabalhar no melhor hospital da cidade. O hospital ficava do outro lado da cidade, o que deixou Fernando próximo de pessoas poderosas e influentes, e longe das pessoas que reprovavam sua relação com Diana e seus filhos. William ofereceu solidariedade a Cristina e manteve a amizade, já com Fernando, ele cortou sua amizade. Com o tempo, William começou a visitar Cristina e seu filho todos os dias, e isso acabou aproximando a farmacêutica divorciada e o médico pediatra. Isso acabou fazendo Cristina ter sentimentos por William e o mesmo parecer corresponder. A aproximação acabou se tornando um amor que nasceu entre os dois. William compreendia bem a situação de Cristina, pois seu pai havia feito a mesma coisa com sua mãe e ele sabia o que era ter um pai infiel. Por isso ele decidiu estudar para quebrar esse ciclo e renegou seu pai durante muito tempo. Apenas no seu leito de morte o pai de William se arrependeu e pediu perdão. William sabia que a traição e infidelidade destroem a família. Cristina ficou triste com pena de William, a dor de ambos acabou unindo eles. Após 1 ano e 6 meses de relação, William e Cristina se casaram, eles pareciam muito felizes e muito envolvidos. William resgatou a mansão que Fernando vendeu e deu como presente de casamento para Cristina, o que fez a mulher ficar muito feliz com a prova de amor do seu esposo. Pedro deixou de chamar William de tio e começou a chamá-lo de pai. O menino se sentia amado e viu William como seu pai de verdade. William conquistou o coração de Cristina e Pedro, assim o sofrimento e a dor de Cristina foram embora. Não demorou para Cristina ficar grávida de William e tiveram um filho que eles deram o nome de Felipe. William amava seu enteado e seu filho, para ele, os dois eram seus filhos, e Pedro amava William como se fosse seu verdadeiro pai. Agora Cristina tinha certeza que havia encontrado o verdadeiro amor de sua vida. William amava Cristina incondicionalmente e educou seus filhos como iguais. Com o passar dos anos, Felipe completou 17 anos. Eles comemoraram o aniversário de Felipe e a sua união conjugal. Pedro seguiu os passos de seu padrasto e se tornou um médico pediatra como ele. Também conseguiu ganhar prêmios e nomeação graças aos sacrifícios de William e sua mãe para com ele. William criou um verdadeiro homem e Felipe também estava seguindo seus passos para se tornar médico, mas em outra área. Felipe sabia da história de sua mãe quando foi trocada pelo ex-marido, de ela ter ficado na rua com suas coisas e do sofrimento de sua mãe e seu irmão.
Cristina e William não esconderam nada, pois odiavam a mentira e Pedro e Felipe estavam ambos cientes da situação. A educação de William para Pedro e Felipe moldou o caráter dos dois, que viam William como seu herói e sua mãe como sua heroína. A família estava feliz e tudo corria bem. Fernando continuou exercendo seu ofício de médico-cirurgião, sendo um médico influente e muito respeitado. Seus enteados estudavam no estrangeiro e Diana gastava sua grana. Pedro era um estudante brilhante e com ótimos dons na medicina, e Felipe também não ficava atrás. Os meios-irmãos eram muito esforçados e tinham uma ótima relação como irmãos graças ao elo que os uniu. Esse elo era William. Pedro amava William como se fosse seu verdadeiro pai, e nada iria mudar isso. Já os enteados de Fernando eram desinteressados, rebeldes, caprichosos e não gostavam de estudar. Eles gastavam o dinheiro de Fernando, que satisfazia todos os caprichos dos jovens rebeldes, e eram constantemente reprovados na universidade estrangeira onde estudavam. Mas logo as coisas mudaram, pois um escândalo envolvendo Fernando acabou vindo à tona. Fernando cometeu um grave erro médico em uma cirurgia que acabou resultando na morte de um paciente. Isso acabou com a vida de Fernando, pois a família do paciente, que era muito rica e influente, abriu um processo sobre ele, e ganharam a causa. Isso destruiu a carreira dele, seus bens foram confiscados e o Conselho de Ética e Medicina cassou sua licença para trabalhar naquela ou em qualquer outra cidade. Fernando estava perdido como um rato no labirinto, tentou pedir ajuda a seus enteados e eles viraram as caras. Diana logo tratou de abandoná-lo e foi embora com seus filhos. Fernando agora estava sozinho e na rua, totalmente desacreditado e devastado. Fernando viu sua vida toda indo por água abaixo, as contas estavam atrasadas por falta de pagamento e tudo desmoronou. Naquele momento ele sentiu falta de Cristina e Pedro, então decidiu procurar por eles para pedir seu perdão e tentar reerguer sua família, acreditando que Cristina o amava e ainda estivesse esperando por ele. Mas Fernando logo iria perceber que suas esperanças eram inúteis. Ao chegar depois de mais de 17 anos de ausência, Fernando descobriu que Cristina havia recuperado a casa e achou que talvez seu filho Pedro tivesse feito isso. Pedro, Cristina, William e Felipe estavam em um momento família quando então alguém bateu na porta. Felipe se ofereceu para abrir, era Fernando que estava na porta. Felipe sabia da história do seu irmão e sua mãe, mas não sabia como era Fernando. Fernando, vendo o jovem, perguntou: "Olá. Bom dia. Eu gostaria de saber se Cristina, a dona desta casa, se encontra?" Felipe respondeu: "Sim. Ela mora aqui. Ela é minha mãe." Fernando, espantado, exclama: "Mãe? A Cristina é sua mãe? Você é adotado?" "Não. Ela é minha mãe mesmo. Nasci dela. Ela me deu a vida", respondeu Felipe. Aquilo deixou Fernando no chão. Ele pensou que Cristina estivesse grávida dele de novo na época e que ela tivesse escondido dele. A conversa fluiu e Felipe, sem saber que estava diante de Fernando, disse que seu pai era William e que tinha um meio-irmão chamado Pedro. Felipe disse que hoje a sua mãe e seu irmão eram felizes e que seu irmão foi criado por seu pai, pois ele soube que o verdadeiro pai de Pedro era um canalha infiel e sem coração. Naquele momento Fernando, segurando sua emoção, disse: "Eu não sou isso não. Você não sabe o que está dizendo, garoto." Foi somente nesse momento que Felipe sacou que era Fernando, o ex de sua mãe. Então Felipe falou na cara de Fernando: "Então você é o canalha do ex-marido da minha mãe, que trocou ela e meu irmão para criar os filhos de uma amante e deixou eles na rua? Vejo que o senhor está bem miserável. Minha mãe, o meu pai e o meu irmão me falaram a respeito do senhor. Que covarde, mentiroso e infiel você foi." Nesse momento Fernando gritou de tristeza, e William, Pedro e Cristina foram para frente da casa para ver a situação. Fernando, vendo seu filho, se emocionou e Pedro reconheceu seu pai, mas fingiu que não conheceu e disse: "E quem é o senhor? Eu não te conheço." Fernando, surpreso, disse: "Sou eu, Fernando. Seu pai. Como pode me falar assim? Meu pai se chama William. Sou órfão de pai há muitos anos." Pedro retrucou. Então Fernando gritou: "Não diga isso. Você é meu único filho. Eu retornei por você e sua mãe." Pedro respondeu dizendo: "Os seus filhos são os da Diana, que você criou, educou, satisfez seus caprichos e deu festas de aniversário, enquanto eu fui descartado como um pedaço de lixo."
Fernando tentou pedir perdão de mil maneiras, mas sem solução, e ficou surpreso ao saber que aquele que era considerado seu melhor amigo agora era o marido de sua ex-esposa. Então perguntou a Cristina: Cristina, como pode fazer isso? Eu pensava que me amava e justo agora que iria reunir nossa família, você se casa e me trai. E você, William? Desde quando começou a dormir com a minha mulher? Você acha que sou como essas mulheres tolas que ficam esperando o ex-marido até ele voltar, não é? Não te traí e nem nada disso. Você que me trocou e seu próprio filho por uma amante com filhos. Eu segui em frente e a vida me deu a oportunidade de ser feliz, e William é o homem da minha vida e você é uma página virada, Cristina retrucou. William completou: a vida me deu um grande amor e Cristina é a mulher da minha vida, você perdeu uma grande mulher. Pedro e Felipe são meus filhos e me envolvi com Cristina depois da separação e não durante o casamento como você fez. Fernando chocado contou toda a sua situação e Felipe disse: velho, o senhor escolheu isso, dá um fora daqui, o senhor já fez muito mal à minha mãe e ao meu irmão. Foi graças ao meu pai que Pedro e minha mãe tiveram uma vida digna e feliz depois do senhor destruir a vida deles. O senhor não tem moral para exigir nada da minha mãe e nem do meu irmão. Após ouvir isso, Fernando disse com raiva: fica fora disso, seu moleque, meu assunto é com minha mulher e meu filho. William com raiva disse: e não ofenda meu filho, seu canalha, assim como Pedro, Felipe nasceu concebido no casamento e não são frutos de infidelidades como os de Diana. Pedro e Felipe são meus filhos. Minha mãe é sua ex-mulher, senhor, nunca esqueci a humilhação no hospital quando você e Diana me expulsaram como um cão. Graças a William que me educou, me amou e fez tudo por mim junto com minha mãe. Tudo o que tenho hoje devo ao William, ele é meu pai. Jamais irei trocar anos de carinho, amor e educação por alguém que virou as costas para mim e minha mãe, ficando ausente com uma aproveitadora e seus filhos bastardos. Enquanto o senhor preferiu ficar com uma amante e criar os filhos de outro homem, William foi o porto seguro da minha mãe e meu durante esses anos. Para mim o senhor está morto, e com muito esforço tirei o seu sobrenome do meu registro de nascimento e coloquei o sobrenome do William, pois não quero ficar vinculado com um homem que largou sua esposa e seu filho por uma aproveitadora e seus filhos. Eu não preciso mais de você. Fernando chorou muito, se humilhando e tentando sensibilizar seu filho e sua esposa dizendo: filho, não me diga isso. Eu te dei a vida. A própria vida já está me castigando por tudo que fiz, já estou pagando por tudo que fiz a vocês e quero recuperar vocês dois. Diana e seus filhos eram uns interessados e só agora descobri isso. Vocês não podem me abandonar. Eu só tenho vocês dois. Não deixem esse cara manipular vocês dois, não. Ele só quer voltar porque se vê no fundo do poço. Esse homem não vale nada. Pense no nosso pai William. Ele nos criou. Ele é nosso pai, disse Felipe. Pedro disse: fica tranquilo, meu irmãozinho, estou vacinado, não caio no jogo de manipulação deste senhor. Jamais renunciarei ao nosso pai. Eu também não caio na chantagem sentimental dele, meu filho, você, Pedro e William são meus amores, disse Cristina. Então ela se virou para Fernando e continuou: enquanto a você, Fernando, siga seu caminho e não apareça mais aqui. Estamos divorciados e não tenho mais nada a ver com você. Você me fez assinar os papéis do divórcio para ficar com a sua amante e seus filhos bastardos. Vendeu a casa sem me consultar e deixou minhas coisas na rua, mas eu até te agradeço por ter saído da minha vida e ter me dado a chance de ser feliz com um homem de verdade. Agora viva a sua vida e me deixe viver a minha com os homens da minha vida. Depois que Cristina disse essas palavras, os quatro entraram e fecharam a porta na cara de Fernando. O homem chorou muito, estava na rua, com seu registro profissional cassado e abandonado por Diana e seus filhos, e agora descobriu que sua ex-esposa Cristina tinha se casado com seu melhor amigo William e teve um filho com ele. Seu próprio filho negava e agora estava sentindo na pele que a vida estava devolvendo tudo para ele. Com o passar dos dias, Fernando insistiu para ter a ajuda de seu filho. Devido à insistência, Pedro decidiu dar a Fernando um emprego de faxineiro no hospital onde trabalhava para obter sustento e se manter por conta própria, com a condição de não se aproximar dele nem de sua mãe, porque eles não queriam manter qualquer tipo de contato com ele.
Fernando se arrependeu amargamente de ter se deixado levar por uma aventura que resultou na sua derrota, e lembrou das palavras de William no dia que discutiram quando expulsou Pedro de seu escritório, e William amparou seu filho. Fernando, de um médico prestigiado e conhecido, agora não passava de um faxineiro amparado por caridade pelo seu filho Pedro. Pedro cumprimentava e tratava muito bem a todos os faxineiros e serventes, menos Fernando, que ele nem sequer dava um bom dia. Em um dia no auditório do hospital onde acontecia uma conferência de médicos, Pedro estava em palestra a respeito da medicina. Após aplausos da plateia, Pedro fazia um discurso de agradecimento dizendo: "Como todos sabem, sou órfão de pai há anos. Mas a vida me colocou um paizão incrível que me ensinou muitas coisas, fez minha mãe feliz e me deu um irmão. Tudo que tenho devo à minha mãe Cristina e ao meu papai William, o meu pai de coração e o homem responsável por todo o meu sucesso. Obrigado, mãe e pai." Naquele momento todos aplaudiram. Pedro abraçou sua mãe e seu irmão, mas em William, ele deu um abraço bem apertado de coração como um filho dá em seu pai. Fernando, que estava vendo a palestra de longe, ficou com sua alma destroçada e seu coração em pedaços com o discurso de agradecimento de Pedro e dando honra a William, vendo que era ele que deveria estar ali recebendo essa homenagem e não seu ex-melhor amigo. O arrependimento veio tarde demais. Tempos depois Pedro casou-se e teve um filho que deu o nome de William em homenagem a seu padrasto e pai de coração. Já Fernando, terminou o resto de sua vida como faxineiro e apenas pôde contemplar de longe a felicidade de seu filho e ver seu neto chamando outro de avô. William e Cristina estavam firmes e fortes no seu amor e com seus filhos, e Fernando sozinho apenas na companhia dos outros serventes do hospital sem poder se aproximar a Pedro e Cristina, e muito menos ao seu neto, se vendo sozinho, abandonado e ignorado por todos que fizeram parte da sua vida e lamentando o tempo perdido. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela e se você acha que Fernando mereceu a lição que a vida reservou para ele. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!